Então vamos iniciar, 7h34. Tem algumas irmãs que me avisou que vai chegar um pouquinho mais tarde, que está tendo oração na congregação. Então umas 8 horas, 8 e pouquinho elas iam terminar e ia correndo para casa já para iniciar. Então pode acontecer de algumas irmãs aí entrando aí no decorrer da nossa conversa. Então está aberto oficialmente, né, o nosso clube do livro com o nosso primeiro encontro hoje. É um desafio e tanto, pra vocês terem noção, eu nem dormi direito essa noite, até sonhei, meu Deus do céu, parece que tudo dava errado, deu dor de barriga, vocês não têm noção, porque eu não sou muito de tecnologia, isso é novo pra mim, então eu tive que pedir ajuda aí. Ontem fiquei até tarde da noite assistindo vídeo pra ver como que mexia, como que gravava, algo novo. Eu sempre usei como aluna, nunca como a mentora, nunca como instrutora. Então eu sempre participei de encontros online, mas nunca eu tendo que fazer. Mas a gente aprende, né? A gente quebra a cabeça, fuça daqui, pesquisa dali, e o Senhor vai dando graça e a gente vai conseguindo. Então, eu estou feliz, eu creio que também é algo novo, né, para muitas de vocês. O Senhor vai aí nos auxiliando e a gente vai ficar até o final, nós vamos ficar expert, nós vamos daqui a pouco estar ensinando outros a utilizar esses recursos. Então a gente está usando aí dos recursos tecnológicos ao nosso favor, ao favor aí de aprendizado da palavra do Senhor. E a gente está conseguindo aí trazer um encontro que talvez a gente não conseguiria fazer na igreja, porque cada irmã aí de um lugar, tem irmã aí de fora do país também. Então não sei se ela vai conseguir estar por conta do horário, mas ela disse que ia fazer o possível. Mas eu fico feliz por Deus ter preparado essa oportunidade para nós. E a gente não pode iniciar sem antes fazer oração, né? Conversar com o nosso Deus. Então, quero convidar vocês a reclinarem a cabeça. Vamos fazer uma breve oração, agradecendo ao Senhor e pedindo graça e misericórdia. Senhor Jesus, obrigado por esta noite, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidas através desse meio tecnológico, que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos dar sabedoria, abrir a nossa mente, que esse momento seja de aprendizado da Tua Palavra, através da leitura e do conhecimento deste livro, Pai. Que o Senhor, assim como o Senhor conduziu a vida de cristão nesse livro, que o Senhor venha conduzir a nossa jornada espiritual também, que todo o aprendizado seja para a edificação e a glorificação do Teu nome, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha ter misericórdia da minha vida e me usar, apesar de mim, que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor. Assim nós te pedimos e desde já te agradecemos. Abençoa a vida de cada irmã que está participando nesta noite e aquelas que vão assistir depois. Que o Senhor venha trazer edificação. Esse é o propósito, Deus. Amém. Amém, irmãs? Então vamos iniciar. Eu vou estar postando aqui para vocês. Eu coloquei aqui eu fiz na verdade um roteiro. Eu vou tentar compartilhar para vocês o meu slide. E aí vocês vão dar o ok se vocês vão conseguir visualizar. Irmãs, no final a gente vai tirar uma foto, tá bom? Todas juntas. Quem não puder, não quiser aparecer, como eu já informei, no vídeo ou na câmera, não tem problema. Mas no final eu quero registrar, tá bom? Então não me deixem esquecer, porque às vezes a gente vai falando. Então no finalzinho, cada uma de vocês vai pegar o livrinho e aí a gente vai tirar uma foto todas juntas, tá bom? Com o livrinho aí do Peregrino, cada uma com o seu livro, ou com o celular, enfim, com o material, ou com a Bíblia, tá bom? A gente tira a foto aí no final, pra gente registrar esse momento único e histórico. Amém? Então vou tentar compartilhar aqui com vocês o slide que eu fiz. Todas estão vendo? Todas conseguem ver, né? Então eu preparei esse slide aí para dar um norte para nós, tá bom? Nós vamos conversar aí. Eu quero discutir com vocês algumas coisas do que marcou na leitura que eu fiz no decorrer dos anos. Como eu informei já há um tempinho já que eu conheço o livro Peregrino, desde a minha adolescência. Eu não sei se todas vocês conseguiram assistir. Eu coloquei lá um vídeo com algumas orientações no grupo e coloquei também um videozinho sobre John Bunyan. Então eu não vou entrar em foco, tá bom? Aqui sobre ele, mas quem tiver interesse de
aprender mais sobre a vida dele, tem esse livro aqui que eu não mostrei, que é o Graça Abundante, que é a biografia de John Bunyan, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse em estar se aprofundando mais sobre a vida desse homem, esse homem de Deus, esse homem dedicado, que foi dedicado na obra do Senhor, ele foi um puritano do século 17, então ele é fininho, tá bom? Vocês podem estar adquirindo. É Graça Abundante o nome do livro de John Bunyan, é a autobiografia dele, ele mesmo que escreveu aqui. Aí é muito interessante que ele vai relatar a vida dele, como ele conheceu a Cristo, o fardo do pecado, que ele era aterrorizado. Então, não sei se vocês conseguiram assistir o desenho que eu coloquei lá, tem legendado apenas, né, não tem em português, no lá que eu mandei o link para vocês no YouTube, conta bem resumidamente a vida dele, então é muito interessante. Então não vou entrar em detalhes hoje sobre John Bunyan, a gente vai entrar diretamente aqui no livro, que é o propósito que nos foi dado. Então, hoje nós vamos discutir aí a leitura dos capítulos 1 ao 6. Eu sei que teve irmã que não conseguiu ler, porque o livro demorou para chegar, outras que entraram recentemente no grupo, mas não tem problema, tá bom? É importante vocês estarem por dentro, porque quando vocês forem ler, tudo aquilo que a gente tiver conversado aqui, o Espírito Santo de Deus vai fazer vocês lembrarem quando vocês estiverem lendo. Ó, eu fiz aí a descrição. Eu até quero dar aí como dica para vocês agora, quando vocês estiverem lendo. No final do capítulo do livro, vocês descreverem o nome dos personagens que vocês forem se deparando e os locais por onde o cristão está passando. Ó, eu fiz uma lista aí, nesses 6 primeiros capítulos que nós lemos, nós temos aí alguns personagens. O nome, né, dos personagens, como vocês já puderam ver, quem leu, é de forma literal. Por isso que esse livro é uma alegoria, que ele é uma forma literal. Então nós vimos aí o cristão, que é o personagem principal da história que nós estamos lendo, a esposa e os filhos de cristão, evangelista, obstinado, vacilante, o auxílio, o sábio segundo o mundo, legalidade e civilidade, boa vontade, Beelzebul e intérprete. Então esses são os personagens que nós nos deparamos na leitura do capítulo 1 ao 6. Tem muitos outros que cristão vai se deparar, muitos outros personagens que nós vamos nos identificar na leitura dos próximos capítulos. Então, aí como dica, quando vocês estiverem lendo e vocês encontrarem um novo personagem, aí vocês podem estar grifando, anota no final, né, do livro ou no início do capítulo. É muito interessante para depois vocês fazerem um apanhado geral, como eu estou fazendo aqui com vocês, de todos os personagens, tá bom? E os locais, então eu marquei aí os locais por onde o peregrino já passou. Então ele sai da cidade da destruição, né, que é o início aí que a gente começa a ler. Ele vai se deparar com o pântano do desânimo, o monte alto da legalidade, a porta estreita e a casa de intérprete. Então esses aí são os locais e os personagens que nós nos deparamos até o momento. Amém? Estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo acompanhar? Ó, se eu estiver falando difícil, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem escrever aí no chat, vocês podem levantar a mão, pode ligar o microfone e interromper, tá bom? Quem tiver alguma coisa para falar também. Ó, eu pedi aí para o chat GPT, a inteligência artificial, dar uma ajuda aí e criar algumas imagens aí resumindo. Então quero aí trazer o resumo dos 6 capítulos aí que nós já lemos. Então na primeira imagem, como vocês podem ver, ó, estão vendo aí o mouse, né? Cristão com o fardo nas costas e ele está num caminho estreito, um caminho aparentemente difícil. Ele está saindo da cidade dele, essa cidade ao fundo, é chamada da cidade da destruição, e ele inicia a sua jornada e não demora muito, ele já encontra a sua primeira dificuldade nessa jornada, que é o pântano do desânimo, que é essa imagem que está ao lado aqui, como vocês podem ver, né? Ele mesmo com o fardo nas costas, se afundando, tentando a todo custo sair desse pântano difícil. Na próxima imagem, como a gente pode ver, ele está conversando com um homem bem vestido, né? Aparentemente, a gente olhando assim, é um homem que parece ser de confiança, e é o sábio segundo o mundo, né? Quem leu aí já viu que ele conversa com esse homem, que é aparentemente uma lábia muito boa, atrativa, de confiança, e infelizmente essa conversa não gera bons resultados, porque essa conversa vai gerar no desvio
do peregrino, do seu foco, da sua caminhada. Então ele muda o destino, né, o foco da sua caminhada, e ele se depara lá com o monte da legalidade, e infelizmente ele se vê a ponto de morrer, e aí ele recebe o auxílio do evangelista, que sempre vem ao auxílio dele. A gente vai discutir sobre isso também, o personagem evangelista. Na próxima imagem, como vocês estão vendo aí, que já foi no finalzinho aí praticamente dos capítulos que nós lemos, nós estamos vendo aí uma imagem de cristão adentrando a porta estreita, né? E tem aí um homem que o recebe, e vocês podem ver aí que tem algumas setas flamejantes. Essas setas são dardos inflamáveis de Belzebu. No livro ele é chamado, né, que a gente conhece, é o inimigo das nossas almas, Satanás. Então ele tenta a todo custo impedir. Ele tentou enganar cristão para que ele saísse do caminho certo, né, mudasse o foco e se perdesse no caminho dele. Porém ele volta, com a ajuda de evangelista, ele volta ao caminho. Só que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não desiste. Então, mesmo quando o cristão já está à porta batendo, o inimigo ainda envia, né, dardos para poder tentar destruir cristão. E aí a gente vê aí que é o último capítulo, né, os últimos capítulos que a gente leu. Cristão, ele está chegando, né, ele avista uma casa, era a casa de intérprete. Ele está chegando nessa casa, e na última imagem aqui a gente vê intérprete mostrando para ele um quadro e explicando para ele algumas coisas. Intérprete aqui tem o papel do ensino, o papel do discipulado. E isso é muito interessante, a gente vai discutir também a importância. E isso que nós estamos fazendo aqui, esse momento que nós estamos tendo, nada mais é do que um momento de discipulado, de aprendizado da palavra de Deus. Apesar de nós estarmos utilizando um livro, ele é todo, eu não sei se vocês perceberam, ele é todo embasado na palavra de Deus. Nós vamos aqui ler alguns versículos. Ele é embasado na palavra de Deus. Então, é a importância do estudo, da edificação sólida que o estudo da palavra traz para as nossas vidas, a nossa vida espiritual. Amém, irmãs? Tranquilo? Até aqui? Eu fiz um breve resumo, tá bom? Do que nós lemos. Lógico que tem muitos mais detalhes que nós vamos discutir aí. Eu quero discutir com vocês o que vocês viram. E aí tem algumas perguntinhas, que aí agora eu quero a participação de vocês, tá bom? Tem algumas perguntinhas pra gente discutir, né? A opinião de vocês. Né, eu vou trazer aí algumas perguntas, e depois no final cada uma de vocês pode, né? Quem quiser falar, na verdade, pode dizer o que o Espírito Santo falou, o que foi mais impactante, tá bom? Fica aí a critério de vocês. Então a primeira pergunta é: qual é o peso que o peregrino carrega no início da história? Quem aí se atreve a dizer? Qual é o peso que o peregrino carrega no início da história? Não esqueçam que para vocês falarem, vocês precisam ligar o microfone, tá bom? Não falem todas de uma vez. Irmã Rosânia, pode falar. Liga o microfone, pode falar. Seu microfone está desligado. Clica no microfonezinho. Um desenho de microfone. Ainda está desativado. Lá embaixo, irmão, acho que vai aparecer o microfonezinho. Achei! Aê! A gente vai aprendendo junto. O que eu consegui entender... Nossa! O que eu consegui entender sobre Acho que é o da sua mãe, tem que abaixar o da sua mãe. Desliga o microfone da sua mãe. O que eu pude entender sobre o peso que ele carregava é o pecado original. E o pecado que ele fez a vida dele. E
momento espiritual, o nosso pedido recarga. Aí, o pecado vai, porque Jesus disse, carregar o meu jugo que é leve, não é isso? Sim. Então, para mim é isso que é o fardo que eu carrega, porque quando ele chegar no ponto que assim, vai estar próximo da cidade que ele está procurando, ou seja, Sião, esse fardo vai sair sem ele fazer nada, não vai ficar fazendo nada, o fardo vai cair. Sim, sim. Foi isso que eu entendi. Perfeito, exatamente, o pecado. Mais alguém quer deixar a sua opinião referente aí ao peso, né, o início aí da história, que é algo que é impactante, como vocês viram lá na foto que eu postei, no vídeo que eu postei, na lápide do John Bunyan, está gravado, né, grafado na lápide dele, o peregrino com fardo nas costas e depois o peregrino em encontro na cruz. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Pode dizer, irmã Janete. Aí tem que clicar no microfonezinho, que tá sem áudio. Deu certo? Aí, agora sim. Agora deu certo. Então eu creio assim também, que o fardo que ele carrega é o fardo do pecado, né, adquirido por Adão, que todos nós adquirimos, desde quando nós nascemos, né, desde a época de Adão. Então esse é o fardo do pecado que ele carrega. E a partir do momento que ele começa a jornada dele, ele já começa essa jornada pensando em se livrar desse fardo, que é esse pecado adquirido, né, antes de conhecermos Jesus Cristo. Exatamente, isso mesmo. Eu não sei se vocês viram aí no início do livro, tem que ele se depara, ele está lendo algo, não sei se vocês viram, e esse algo que lhe vai trazer esse fardo. Vocês conseguiram identificar isso? Deixa eu ver aqui no meu livro. Ele está lendo um livro e até a sua esposa questiona ele desse livro, que ele está lendo esse livro, que esse livro não é algo bom para ele, porque está trazendo fardo para ele. Mas a nós cristãos sabemos que livro é esse, né? Que nada mais é do que a palavra de Deus. Então aqui no início, esse homem, ele começa a ler, então, e através da leitura da palavra de Deus, ele começa a identificar os seus pecados. Porque não somos por nós, né? Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas por nossa própria natureza, nós muitas das vezes não vamos identificar. Então, o Espírito Santo de Deus é que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E o interessante é que, lendo esse livro, logo no início, nós vamos nos deparar, que aí aqui aparece escrito: tinha um livro em sua mão e um grande fardo às costas. Então, através da leitura do livro, do conhecimento da palavra de Deus, vai ser identificado para ele o quê? Os seus pecados, né? Então, o peso do pecado, né? Esse fardo pesado, o peso do pecado, a culpa da consciência, o medo do juízo, a angústia da alma sem Deus, tudo isso ele consegue identificar através da leitura da palavra. A tentativa de resolver tudo sozinho e não conseguir, porque nós vamos ver que ele vai tentar se livrar desse fardo, mas ele não consegue. Tanto que ele é enganado, né, pelo sábio segundo mundo, ele é enganado justamente naquela ânsia, naquele ímpeto de se livrar logo desse fardo, para procurar um meio mais fácil, e ele não consegue. Porque nós sabemos quem é, como a irmã Rosânia falou aqui, nós sabemos quem é que nos livra do nosso fardo, que nos livra do nosso pecado, como aquela musiquinha, né, que a gente canta quando criança. O sabão, e Jesus, ele purifica, ele limpa, né, os nossos pecados. Então, somente através de Jesus, não existe outro meio, não é fazendo boas obras, né, como eu falei para vocês, John Bunyan, ele tentou na vida dele isso, ele veio a angústia do pecado, da angústia da sua vida, da sua alma sem Deus, e ele vai tentar de todas as formas amenizar essa angústia, essa tristeza, esse desânimo, mas ele não consegue. Ele tenta fazer boas ações,
servindo como soldado na guerra, mas ele não consegue. Então, e nós sabemos, como cristãos, nós sabemos que nós só vamos conseguir isso, né? Mateus 11:28, Jesus vai falar, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, nós sabemos que somente em Jesus nós vamos conseguir o alívio desse fardo. E aí, vocês repararam que da leitura do capítulo 1 ao capítulo 6, ele ainda está com fardo. Mesmo ele lendo as escrituras, mesmo ele, né, ele no caminho, adentrando a porta estreita, ele ainda está carregando o fardo, né, de seus pecados. Ele ainda não se livrou dele, ele está atrás, né, de conseguir se livrar. Na semana que vem, quando nós adentrarmos a leitura do capítulo 7, nós vamos ver ele se livrando desse fardo, mas até o momento ele ainda não se livrou. Mas alguém quer deixar alguma opinião, algum ponto que percebeu na leitura, que Deus falou ao coração? Então podemos ir para o próximo, então vamos aqui. Antes da gente ir para a próxima pergunta, eu até anotei aqui, que logo no início também, quando ele se depara com esse fardo, pela leitura, através da leitura desse livro, ele fica muito angustiado, ele quer fugir, porque ele identifica que aonde ele está é a cidade da destruição. Então ele identifica essa ânsia, a sua família não o entende, né, não compreende o porquê que ele está naquele estado, porquê ele está daquele jeito, até questiona a questão do livro. E é interessante que ele está muito aflito, e quem é que vai ao encontro dele? Quem sabe dizer? Ele aflito, angustiado, quem é que vai ao encontro dele e lhe dá digamos assim, a orientação por onde ele seguir, o meio por onde ele vai conseguir se livrar daquele fardo? Quem sabe dizer? Não esqueçam de ligar o microfone. Evangelista? Evangelista, exatamente. Evangelista. E é literalmente essa palavra, evangelista. Aqui nós temos muitas esposas de pastores, né? Então é muito importante, porque esse livro ele retrata de forma linda, de forma espiritual e de forma linda, literal, o papel do evangelista, o papel do pastor, né? Nós, como esposa de pastores, nós não somos pastoras, né? Não existe pastora, mas nós somos aquela que auxilia, não que é algo abaixo, né? Porque o Senhor, em Salmos, ele vai dizer que ele é o exército do seu povo, do povo de Israel, o auxiliador do povo de Israel, aquele que vem em socorro, aquele que vem em ajuda. Então não é o assunto do momento, tá? Mas eu quero aqui pincelar. Então nós, como esposas de pastores, esposas de obreiros, nós somos o quê? Aquela que vai auxiliar o nosso esposo. Não vamos tomar a frente dele. Nós vamos apenas estar ali, lado a lado, auxiliando, né, ajudando. E é muito lindo, porque aqui vai aparecer o papel do evangelista. O evangelista, a alma de cristão, está angustiada, porque ele se deparou com que aonde ele está, a cidade de destruição, o que lhe aguarda, que é a destruição da sua alma, da sua vida. E ele precisa tomar uma decisão, mas ele não sabe que decisão tomar, que caminho seguir. E é muito lindo, porque o evangelista aparece e vai lhe dar orientação. E eu até marquei aqui, o evangelista, o papel do evangelista nesse primeiro capítulo é o que? O evangelista, ele aponta para Cristo, porque ele vai falar, né, do caminho, ele direciona a porta estreita, ele lembra das promessas de Deus, que cristão já estava lendo, né, na palavra, no livro, ele corrige os desvios, que nós vamos ver aí mais para frente, no pântano. Nós vamos ver também quando ele se desvia do caminho, lá em Sábio Segundo Mundo, quem leu vai lembrar. Quem é que vem ao encontro dele? Novamente o evangelista. Ele protege contra os enganos, ele motiva a caminhar no caminho certo, ele não passa a mão na cabeça, né? Nós vimos quando o cristão ele erra, mudando o foco, a direção do seu trajeto. Ele leva uma repreendida de evangelista. O evangelista não passa a mão na cabeça, meu bebezinho, vem aqui. Não existe isso. Ele confronta o pecado, né, de cristão, a ponto de cristão cair a sua consciência, não, realmente eu cometi um erro, né? E ali ele expor o seu pecado, o seu erro ali, que foi ser levado pelas palavras de Sábio Segundo Mundo, e mudar, né, o trajeto do seu caminho, mudar o foco da direção. E é interessante que o evangelista, ele não acompanha cristão o tempo todo, mas ele aparece nos momentos certos, quando tem risco de desvio, quando tem o quê? O desânimo e confusão espiritual. Olha que interessante, vocês prestaram atenção nisso?
Porque às vezes a gente acha que o pastor tem que estar do nosso lado dia e noite. Não, eu tô desanimada, né? Cadê o pastor? Eu tô frustrada, cadê o pastor? Não é dessa forma que às vezes, né, a nossa cultura, ela nos ensinou dessa forma. Mas a gente lendo esse livro, ó, do século XVII, para vocês terem uma noção, é interessante porque o evangelista ele vai aparecer em momentos oportunos, né, da caminhada do cristão. Então, o momento do desvio, o momento do desânimo e o momento da confusão espiritual, quando ele estava confuso, não sabia que caminho seguir, aonde ele estava. E ele representa aquele que aponta o caminho correto à luz da palavra de Deus. Olha que interessante, aqui nós vemos o perfil de um evangelista, de um pastor, do ministro da palavra de Deus. Esse é o papel, né, do evangelista. Mais alguém quer deixar algum comentário? Tem um versículo, irmãs, muito interessante, que ele aponta, né, como eu comentei com vocês, né, nessa versão da Editora Fiel, ele é uma edição, eu comentei lá no grupo com vocês, é uma edição com notas de estudo, igual a Bíblia de estudo, né? E eu gostei, achei bem interessante porque ele traz muitas referências bíblicas aqui no cantinho, e ele vai trazer um versículo muito lindo, que eu amo esse versículo e eu gostaria de ler para vocês. Lá em Isaías, quem quiser anotar, Isaías 64, no versículo 6, vai dizer assim, Isaías 64, verso 6, diz assim: todos nós nos tornamos impuros. As nossas boas ações, que pensamos ser um lindo manto de justiça, não passam de trapos imundos. Murchamos como as folhas no outono. Os nossos pecados nos levam sem destino, como o vento faz com as folhas. É forte essa passagem, né? Então aqui está dizendo que todos nós somos pecadores. E as nossas boas ações, as nossas boas atitudes, não passam de um trapo imundo. Olha isso. Então às vezes a gente acha assim, eu vou lá, vou servir ao Senhor no ministério com as irmãs, né? Vou servir ao Senhor na regência, vou servir ao Senhor com ajuda ao próximo, vou levar uma cesta básica. Nós achamos, né? Nós pensamos, e a nossa cultura ao nosso redor, a nossa sociedade nos faz pensar assim, que nós temos uma estrelinha, né, na testa por agir assim, mas não, a palavra de Deus está dizendo o quê? Você sabia que tudo isso que você faz não passa de um trapo de imundície? É isso. Então, ou seja, não é por nós, não é por nós. Esse livro ele vai mostrar muito bem isso, que não é por nós, e sim pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. Não que nós não vamos fazer boas ações, tá bom? Quem aqui é da Congregação Bom Pastor, lembra que há uns anos atrás nós estudamos sobre o fruto do Espírito. Então, todo aquele que é filho de Deus e que realmente se converteu e tem o Espírito Santo morando nele, ele tem que frutificar alguma coisa. Ou ele vai, se ele tiver o Espírito Santo, ele vai frutificar os frutos do Espírito. E um deles é a bondade, né? O amor, a bondade. Agora, se ele não tiver, ele vai ser nítido, né? Nós vamos ver os frutos da carne. Não tem como, a palavra de Deus fala, não tem como de uma água sair água limpa, numa torneira sair água limpa e água suja. Ou nós vamos frutificar os frutos da carne, ou nós vamos frutificar os frutos do Espírito. E a bondade é um fruto do Espírito. Então, não é porque a irmã Regiane falou que a Bíblia está dizendo que a bondade, se eu fizer boas ações, é trapo de imundícia. Então, não vou fazer mais, né? Estou livre disso. Não, não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que não é pelas nossas boas ações que nós vamos ser salvos, ou que nós vamos ter uma estrelinha bonitinha na testa. Não é isso. Nós precisamos fazer porque nós somos filhos de Deus e nós precisamos glorificar o nome do Senhor em tudo que nós fizemos. E a forma que nós vamos glorificar o nome do Senhor é através dos frutos do Espírito. Não é o fruto da Regislene, porque se for o fruto da Regislene, meu Deus do céu, né? O fruto da Regislene é carne, porque ela é carne, ela é natureza pecaminosa. Ninguém, como eu disse, eu sempre falo com as crianças, né? A gente tem um discipulado com as crianças. Alguém precisou ensinar vocês a desobedecer o pai e a mãe? Alguém precisou ensinar vocês a falar palavrão? Aí eles ficam tudo me olhando, né? Porque realmente ninguém ensinou. Vocês precisaram aprender a andar, vocês precisaram aprender a comer, né? A fazer xixi. Mas vocês precisaram? Alguém ensinou vocês a desobedecer? Não. Então, o que acontece? Nós somos pecadores, nós somos falhos. Então, já é da nossa natureza. Ninguém precisou nos ensinar. Então, nós precisamos ter graça e a misericórdia de Deus na nossa vida para a gente conseguir alcançar a salvação, que é mérito apenas e exclusivamente da graça de Deus. Amém? Então vamos continuar aqui. Alguém quer falar alguma coisa?
Vamos para a próxima pergunta, então. Quem tenta impedir a partida de cristão? Vamos lá, quero ver se vocês leram, hein? Quem é que tenta impedir a partida de cristão? Quando ele identifica que ele precisa partir, quem é que Obstinado e volúvel. Obstinado. Mas tem alguém antes, obstinado também. Obstinado, vacilante, eles tentam impedir, os vizinhos, né? Mas tem alguém antes que tenta impedir também. Quem que foi? As mulheres e os filhos. Exatamente. A mulher e os filhos. A mulher e os filhos, isso mesmo. E eu acho que deve ter sido, com certeza, a parte mais doída, né, na vida e no coração de cristão. Porque justamente aquele que estava do lado dele, né, e ele almejava também a salvação. Quem aqui tem um parente próximo que ainda não é salvo em Cristo Jesus, sabe dessa angústia, entende bem dessa angústia, né? Entende bem dos clamores, das orações, das noites, né? Em preocupação, em oração, para que o Senhor ele venha salvar, porque não é fácil. Então eu imagino a aflição, eu que tenho um pai que não é cristão ainda, eu imagino a aflição que deve ter sido para cristão e a tristeza, né? Ele foi orientado ali por evangelista, foi-lhe mostrado o caminho, mas a sua família não quis o seguir. E isso é muito triste. Mas glória a Deus que nós sabemos que tem uma continuação, né? Tem aí o livro A Peregrina que ela vai ter a continuação. Irmã Rosânia, pode falar. Irmãs, eu quero só complementar que de onde a gente menos espera é que venha a maior para vocês, obstrução do seu caminhar no Evangelho. Porque você não espera que dentro da sua família ou dentro do seu círculo pessoal mais próximo, você vai ter pessoas que vão tentar te coagir a não dar esse próximo passo. Que é largar o seu conforto atual e se aventurar na busca da sua salvação e do conhecimento da palavra. Então, conselho de quem já está em tempo já é que ore por ele. Sim. Porque do jeito que Jesus está relatando através da palavra, vai te usar para resgatar ele, né? Para continuar a promessa de Deus nas nossas vidas. E quando o homem caiu, Deus não mandou Jesus para cá. Sim. Jesus veio ao mundo para religar o homem a Deus, para dar-nos o nosso direito de salvação, que foi perdido no Éden. Exatamente. Né? Então que a gente esteja todo dia, durante as nossas orações e o nosso caminhar, está fazendo presente diante de Deus as nossas orações em favor daqueles que estão sendo usados para não deixar a gente trilhar esse caminho, que não é fácil. Sim. É estreito, tem muitas anarquias, né? Como o cristão mesmo viu na caminhada dele, na pouca jornada que nós já acompanhamos, são inúmeras. Sim. Né? E é importante porque a própria palavra de Deus vai dizer, né, de não estar só, de ter alguém que está ali lado a lado, né, que se um cair, o outro levanta, a própria palavra de Deus vai falar. E é interessante que ele não é por conta da esposa e os seus filhos não acompanharem que ele vai desistir. Ele continua firme no propósito, né? Jesus ele vai dizer, aquele que não deixar pai, mãe, esposa, filhos, era nesse sentido que Jesus estava falando, no sentido da sua salvação. Porque a salvação ela é individual. Agora, eu não posso decidir pelo meu filho, pela minha filha, a salvação. Eles que vão ter que... Não é porque eles são filhos da irmã Gislene, que nasceram no berço evangélico, são filhos de pastores, que eles são salvos de forma alguma. Se eles não tiverem um discernimento, um entendimento que eles precisam de Jesus para ser salvos, infelizmente eles não vão adentrar o céu, não vão chegar lá, na sua finalização da jornada. Irmã Gabi, pode falar. Eu quero deixar aqui também, então, a meditação da turma, um versículo muito interessante que me chamou a atenção quando eu estava estudando aí no começo, né, no contexto da história que fala da família de cristão. Ele fala assim, ó, lá em 1 Coríntios 1:18 vai falar assim: sei perfeitamente bem como parece loucura aqueles
que estão perdidos quando ouvem a mensagem da cruz. Então, para eles lá, ele estava louco, né? Mas a palavra do Senhor continua dizendo algo muito interessante. Ele fala assim: nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que essa mensagem é o próprio poder de Deus. Então, ali ele já podia sentir algo diferente, né? Que o levou a querer se livrar do fardo. Mas a caminho dele, por não entender, por não saber o que era aquele livro, entende que naquela loucura, que ele estava já perdendo o sentido, né? A esperança dele voltar. Mas não, ele queria muito entender o que estava acontecendo. E a palavra do Senhor fala que para quem não entende, para quem é leigo, vai olhar a mensagem da cruz e vai falar: meu Deus, são tolos, são doidos, né? Mas nós que sabemos o preço que foi pago, né? Que foi muito alto para nós podemos ver que cristão, ele está nessa caminhada, por mais que parte a alma dele, por mais que dói, né, deixar a família dele, mas é como você falou, a salvação é individual. E eu sempre falo aqui em casa, até para as meninas, ninguém vai segurar no meu pé, porque eu não vou tentar. Então, cada um tem que trilhar a caminhada, né, entender, vai ter dificuldades, mas o interessante dessa história, até onde a gente chegou, que tem um evangelista que auxilia, né, que naquele momento mais importante no qual ele precisou, ele estava lá para falar: não é loucura, continua, vai dar certo. O salmista, ele vai dizer, eu não me recordo agora, mas depois eu posso colocar para vocês no grupo, ele vai dizer que um coração quebrantado o Senhor não rejeitará. Então, cristão aqui, ele estava o quê? Um coração quebrantado, desejoso de se livrar daquele fardo, de buscar a salvação da sua alma. E o Senhor não rejeitou e envia justamente isso, envia justamente o evangelista, né, que vai ao encontro dele e vai dar o quê? Um norte para ele. Ó, você tá vendo aquela luz, tá vendo aquela porta, tá vendo esse caminho? Então segue nele. Segue nele, vai, que você vai conseguir encontrar salvação para sua alma. E isso é muito interessante. Então vamos continuar aqui, irmãs. Se cair, irmãs, o Google Meet, ele tem um tempo de, acho que se eu não me engano, de 1 hora. Então, se cair, eu vou abrir uma nova sala e vou postar lá novamente, tá bom? O link vocês adentram novamente, tá bom? Porque como é a versão gratuita, eu não paguei ele, então ele dá um tempo mínimo aí de ligação. Ó, o que o peso simboliza espiritualmente, nós já falamos aí, né? A irmã aqui já colocou, ó. Como é bom ter parceiras aí, ó, da Bíblia. Salmo 51 e 17, né? Então, o verso aí que vai falar justamente o que a gente estava dizendo. O que o peso simboliza espiritualmente? A irmã Rosânia respondeu, né? É o pecado, né, que a gente vem conversando. Então, o peso da culpa, né? De você identificar os seus erros, ou você se identificar como alguém que é pecador, né? Trouxe esse fardo às costas dele. Mas alguém quer dizer alguma coisa referente ao peso? Então, vamos continuar aqui a próxima pergunta. Quem desiste abandona cristão? Vocês já citaram aí, né, dos vizinhos de cristão. Deixa eu ver aqui, me lembrar o nome. Tem 2 vizinhos aí que tenta, né, fazer com que ele pare no caminho, obstinado e vacilante. E aí, alguém aí vai seguir cristão, mas vai abandonar. Quem que é? Vocês anotaram? Chegaram a anotar? Obstinado. Ele é o primeiro a desistir. O obstinado ele é o primeiro a pular fora, digamos assim. Olha, na minha versão tá falando volúvel. Isso, é um sinônimo, né? Tem algumas versões que vocês vão ver aí, eu vou falar aqui, na verdade, isso, inconstante, ó, que a irmã colocou aí. Algumas versões vai aparecer sinônimos, tá bom? Mas se vocês forem ver o mesmo sentido, a mesma palavra. Então, na minha aqui aparece o obstinado e o vacilante. O obstinado é aquele que vai tentar a todo custo mostrar pra ele que a decisão que ele tomou não é certa. É aquela pessoa do coração endurecido, que rejeita e zomba da fé. Vocês conhecem alguém nesse nível? Né? É o obstinado. Vocês vão ver que ele nem chega a fazer a caminhada com o cristão. Ele tenta persuadir cristão a desistir daquela ideia maluca, né? Segundo ele.
Então ele não chega nem ir. E o vacilante é aquela pessoa da fé superficial, né? Então quem é que vai acompanhar aí cristão e vai abandonar? É justamente ele, né? O vacilante. Que aí vai aparecer os sinônimos aí pra vocês, né? É aquela pessoa da fé superficial. Ela começa animada, mas desiste na primeira dificuldade. Qual foi a primeira dificuldade que eles encontraram? Quem fala aí pra mim? O pântano. O pântano, exatamente. Então a primeira dificuldade que o cristão vai encontrar, então o vacilante vai todo animado, né? Eles começam a falar sobre o céu, né? Sobre as glórias do céu, tudo maravilhoso que tem no céu, e o vacilante vai todo animado. Uhul, vamos lá, vamos chegar lá, vamos usufruir dessa glória, dessa riqueza, dessa honra que o Senhor preparou para nós, vai todo animado. Aí de repente, eles estão todo animados conversando, de repente eles se deparam com o pântano do desânimo. É a primeira dificuldade, né? Eu não sei se alguns de vocês aí vai aparecer pântano do desespero, né? Sinônimos aí, pode ser que apareça para vocês. Então é a primeira dificuldade. Ou seja, o vacilante é aquela pessoa que quer a promessa, mas não o processo. Ele quer a glória, ele quer as riquezas, mas não as dificuldades. Ele quer as bênçãos de Deus, ele quer os milagres de Deus, mas ele não quer o processo da vida do cristão. Porque a gente sabe que a vida do cristão é cheia de dificuldades, eu sempre falo, né? Jesus, ele não nos iludiu. Antes dele ser assunto ao céu, ele falou para os discípulos: no mundo tereis o quê? Muita riqueza, muita glória? Hã? No mundo vai ter o quê? Quem fala aí para mim? Aflições. Então ele vai dizer, exatamente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo vai falar, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós podemos vencer através de Cristo Jesus, que nos ajuda. Então ele vacilante, ele fica todo animado, empolgado com aquela possibilidade, né, da glória, da honra, da riqueza, mas ele desiste, né, na primeira dificuldade. Então, obstinado é aquela pessoa que vai rejeitar o caminho, vacilante começa, mas não permanece. E cristão, ele cai, mas segue. Olha que interessante, né? Mais alguém tem algo a dizer sobre essa parte que queira compartilhar nesse momento da leitura? Uma Verônica, pode falar. Então, Rislene, aqui antes deles caírem no pântano, no meu livro fala que enquanto eles conversavam, né, sobre o céu, sobre o que esperava eles estavam ansiando, eles acabaram distraindo. O que fizeram eles cair naquela lama foi a distração, que também existe na vida do cristão, né? Às vezes a gente está ali firme, forte, só que acontecem coisas que a gente acaba distraindo e tirando o nosso foco. Exatamente. Irmãs, tá acabando o tempo aqui. Antes, só de eu concluir esse pensamento da irmã Verônica, que é um ponto muito interessante, eu vou finalizar essa sala e vou mandar um novo link lá pra vocês, tá bom? Aí vocês entrem e a gente já comenta isso aí que a irmã Verônica falou, que é muito importante, tá bom? Eu vou finalizar aqui, vou encerrar e já mando um novo link, tá bom? Pra gente usar novamente a sala no modo gratuito. Então, realmente a irmã Verônica trouxe um ponto aí muito importante, né? Que eles estavam conversando, animados com as promessas, né? Do novo céu, de uma vida gloriosa, maravilhosa, que realmente, né? A esperança do cristão é essa e nos traz muita alegria, né? De uma vida sem choro, sem dor de cabeça, sem preocupação, sem doença. Sem hora, sem tempo, isso é maravilhoso, isso nos traz muita alegria. Porém, eles, né, naquela conversação, naquela empolgação, de repente, eles não se atentaram a algo e eles caíram no pântano, né? Como aí algumas de vocês colocaram, que algumas versões aparece o pântano lamacento, outras vai aparecer pântano do desânimo, do desespero, né? Tem a versão aqui do livro do Samuel, ele aparece como o pântano do desespero. Deixa eu autorizar aqui as irmãs que estão pedindo para entrar. Eu creio que estão todas. Então, nesse ponto aí, vocês prestaram atenção que no final do capítulo aí, quando ele vai cair no pântano, ele não se atentou a algo que tinha nesse pântano, que ele poderia ter usado, só que pela distração dele ele não usou? Vocês perceberam que tem algo aí? Quem percebeu aí? Responde aí pra mim.
caminho, havia um caminho de pedras, né? Exatamente, vocês viram? Ou seja, tinha um caminho de pedra, tinha a salvação ali para eles, né? E é interessante que, irmãs, a gente estava até falando aí da família do cristão, é muito interessante que Deus, ele dá para John Bunyan, ele escreve o livro O Peregrino e tem continuação a Peregrina, ou seja, a Peregrina ela vai fazer o mesmo trajeto que Cristão ele fez, só que ela e os filhos e a Misericórdia, que é uma parceira, uma vizinha dela que também decide ir. E é muito interessante que quando a gente lê o livro A Peregrina, ela não caiu no pântano do desânimo, mas ela passou por ele. É muito interessante, porque ela estava atenta na sua jornada. Né, como a irmã Verônica aí pontuou, eles estavam conversando. Realmente nós precisamos na nossa caminhada cristã estar atento a tudo, porque o inimigo das nossas almas, ele não precisa trabalhar, ele não precisa comer, ele não precisa pagar conta, então ele está o tempo todo, né? A palavra do Senhor fala que ele está como um leão ao nosso derredor, rugindo como um leão, né, querendo nos tragar, nos destruir. Nós sabemos que o diabo, ele é inimigo de Deus. Mas ele consegue fazer algum mal para Deus? Não. E de que forma que ele vai atingir a Deus? Nos atingindo. Então ele sabe que nós somos um ser semelhante, né, a Deus. Nós fomos criados sua imagem e semelhança. Nós somos muito amados por Deus, a ponto de ele enviar o seu próprio filho, por nos amar, enviou o seu próprio filho para nos resgatar. Porque nós somos separados de Deus, né? No Jardim do Éden, Adão e Eva, eles eram conectados a Deus, eles não tinham pecado. E eu sempre quando eu estou ensinando isso com as crianças, eu gosto de usar água e óleo. Água e óleo se mistura? Não se mistura. Então é a mesma coisa que a gente falar. Deixa eu autorizar aqui, mais irmãs que estão entrando. É a mesma coisa se a gente for falar em relação a pecado e Deus. Pecado e Deus não tem como, não se mistura, é igual água e óleo, não tem como ter essa junção. E aí, por conta disso, isso entristeceu demais ao nosso Deus. Tanto que nós vamos ver lá em Gênesis 3, que ele vai realizar o quê? Um plano de resgatar essa criação que ele tanto ama, que ele fez a sua imagem e semelhança, que é o quê? Ele vai dizer lá, fala que do filho, né, da mulher vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ali é a primeira promessa que nós vamos ver na Bíblia. E aí realmente Deus, ele prepara o cenário, prepara, né, um povo para que ele vai enviar, aonde ele vai enviar o seu filho Jesus para morrer, né, para viver, né, iniciar aqui o plano da salvação aqui na terra. E ele vai morrer, vai ressuscitar sem pecado nenhum por conta disso, né, o Cordeiro que não tinha mácula, ele morre e ele ressuscita, e através dele nós temos acesso a Deus novamente. Então nós estávamos unidos no Jardim do Éden, fomos separados, né? O inimigo, ele conseguiu nos separar de Deus, porque não tinha mais como, né, Deus se unir novamente a nós por conta do pecado. E aí Jesus, ele vem fazendo o quê? Essa ligação novamente. Então, né, aqui o meu celular, né, fazendo essa ligação, Deus de um lado e nós do outro, e Jesus no meio, fazendo essa ligação novamente. Então nós conseguimos ter contato novamente com Deus através de Jesus. Então é muito interessante, porque nós vemos aqui que Deus, ele vai deixar um meio de escape no pântano do desânimo. Só que eles não se atentaram. Então a nossa jornada cristã, nós precisamos estar vigilantes, porque o inimigo a todo tempo ele quer nos destruir, porque ele sabe que nós podemos, através de Jesus, ter comunhão com Deus novamente, né, que nós não tínhamos por conta do pecado. Então ele sabe disso, então ele vai tentar a todo custo nos separar de Deus novamente. E é interessante, como a irmã Verônica pontuou, né, por eles estarem distraídos, conversando de algo bom. Quando a gente leu, eu creio que vocês também identificaram isso. Eles estavam conversando algo tão gostoso, né, irmã Verônica? Só que, infelizmente, daqui a pouco, quando eles se viram, eles estavam afundando no pântano. E aí, o abençoado abandona cristão. Então, ó, eu até anotei aqui algumas coisas. Essas pedras representam meios seguros preparados por Deus para atravessar tempos de desânimo sem afundar. Simbolizam o quê? As promessas de Deus, doutrina correta da graça, que somos salvos pela graça de Deus, conselhos espirituais sábios, relacionamentos saudáveis, disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais? E aí, vocês sabem? Oração, comunhão, confissão, meditação,
leitura bíblica, até o descanso também, vocês acreditam? É disciplina espiritual. Nós precisamos nos desligar também desse mundo, né? Jesus vai falar lá para Marta: Marta, Marta, está afadigada com muitas coisas, está perdendo o essencial, e Maria está aproveitando. Então nós precisamos, é uma disciplina espiritual também. Então muitos não veem a pedra por medo, culpa, né? Ansiedade. Aqui é nítido, a conversa deles, eles estavam ansiosos, né? Confusão espiritual, falta de ensino sólido, de discernimento, né? E infelizmente hoje muitas igrejas, graças a Deus, nós não sofremos com isso, né? Muitas igrejas infelizmente sofrem com isso. É uma triste realidade. Então, quando o coração está tomado por desânimo, até o que Deus providenciou parece invisível. Porque eles caem no pântano e eles não percebem, não veem ali as pedras, onde eles poderiam, né, se apoiar e se levantar para sair daquele pântano, né? E a gente vai ver que repentinamente o vacilante, ele dá um jeitinho, ele escapa e ele foge, ele sai dali jogando pragas, né? Falando: não, ó, cristão, pode aproveitar toda a riqueza para você, porque se começou desse jeito, eu não quero mais. Então, há uma fé vacilante, uma fé que estava apenas nas coisas, digamos, valorosas, mas não nas dificuldades, não no processo. Então a gente aprende muito aqui, né, como a irmã Verônica pontuou. Mais alguma irmã quer comentar sobre essa parte da leitura? Eu queria comentar, eu acredito que faça parte, sim. Que é de um momento, eu acredito que seja no momento em que eles estão conversando, que é quando o cristão fala sobre as coisas que ele vai deixar, que é necessário deixar para poder encontrar essa porta estreita para conseguir se livrar desse fardo. E o obstinado, ele fala assim: deixar nossos amigos e nosso conforto para trás. Assim, por quê? Né? O que é tão grandioso que vale a pena largar tudo? Sim. E aí eu fiquei pensando, o que tem sido mais recompensatório? Porque, até linkando com o que eu estudo, a gente entende que tem coisas que são recompensas a curto prazo e a longo prazo. Então, se a gente está no celular o tempo todo, ali rolando rios, isso nos recompensa de forma a curto prazo. Você está olhando o vídeo ali, já tem uma recompensa no nosso cérebro. Só que a caminhada com Cristo, muitas vezes, é uma recompensa a longo prazo. Só que o nosso sistema, ele se nutre mais com recompensas a curto prazo. Então, assim, se eu estou com o tempo ali com a minha família, ela está ali perto de mim, então é uma recompensa a curto prazo. Mas se a gente pensa numa caminhada com Cristo, onde tem necessidade, sim, de você se abdicar de algumas coisas para ter um momento com Cristo, seja no momento da leitura, seja no momento de oração, você tem que se abdicar de algumas coisas para ter esse momento com Cristo. Exato. Então, assim, para nós que somos seres humanos e somos alimentados diariamente com coisas carnais, isso chega a ser um peso, sim. Isso chega a ser um peso. Então, assim, o que tem sido mais recompensatório do que a caminhada com Cristo? Porque a gente tem escolhido mais essas recompensas a curto prazo, que são momentâneas, do que pensar a longo prazo, que é numa vida eterna com Cristo. Eu fiquei pensando muito nessa questão, assim. Perfeito, Jenny. Eu não tinha pensado sobre isso. E aqui a irmã Jennifer, ela contribui também com o conhecimento dela, ela como estudante de psicologia, já concluindo aí, uma futura psicóloga, e ela traz essa percepção muito interessante que eu não havia me atentado, né? Essa satisfação que nós, muitas das vezes, né, focamos, terrena. Porque se nós formos ver como o próprio livro, ele nos mostra a jornada, não é moleza, né? E às vezes nós focamos só nessa satisfação. Irmã Carol? Sinalizou? Falando sobre o pântano aqui, pântano lamacento, né, que nem algumas partes ele cita aqui. Quando o auxílio chega até eles e ajuda, né, e ajuda o cristão a sair de lá, o cristão, ele questiona o auxílio, por que esse pântano não é reparado, apesar de ter o caminho das pedras, né? Por que o rei
permite que aquele lugar seja daquele jeito. Aí ele indaga que quando o pecador ele tem consciência, ele se perde em desespero, a sua condição perdida em sua alma emerge medos e dúvidas, e são jogados nesse pântano. Então quer dizer que tipo assim, os nossos medos, nossas angústias, aquilo que a gente não consegue digerir, não consegue por si só resolver, então são jogados nesse pântano e ninguém consegue reparar, que nem mesmo ninguém. Mais pra frente ele vai falar que, acho que muitos caminhões, dizendo na linguagem atual, muitas cargas foram jogadas lá para tentar reparar e não conseguiram, que é algo que infelizmente todas as nossas frustrações, nossos medos ao decorrer da nossa caminhada vão parar para lá. Então assim, como que a gente pode lidar nessa situação? Realmente nossos medos param lá e lá Deus vai trabalhar, ou a gente por si só consegue de repente resolver essa situação? Exatamente, é um ponto muito, muito lindo e muito importante aí, porque eu também me questionei várias vezes quando eu fiz essa leitura. Na verdade, muitas vezes eu me deparei, tá bom? Vou ser sincera pra vocês. Muitas vezes eu me deparo com esse pântano do desânimo, que é literalmente o desânimo, tá? A palavra já diz, como em algumas versões de vocês tá pântano lamacento, mas aqui na minha versão tá pântano do desânimo, do desespero, porque a gente vai ver cristão desesperado para tentar sair dali, o vacilante vaza correndo, você vê, o negócio é desesperador, a ponto dele desistir. Então, e muitas das vezes eu me vejo nesse também. O que é isso? Justamente isso que a irmã Carol colocou aí, fez uma linda lição de casa, uma linda pontuação, porque é exatamente isso. Eu até marquei aqui, é dúvida sobre a salvação. Quem nunca teve, meu Deus do céu, levante como Jesus, atire a primeira pedra. Quem nunca teve dúvidas, né, referente à salvação? Eu creio que isso todo cristão passa por esse momento, principalmente no início da trajetória, né, espiritual, né, dizendo no sentido espiritual, no início da nossa trajetória cristã. E às vezes não estou dizendo, por exemplo, quem nasceu no berço evangélico. Eu, por exemplo, não nasci no berço evangélico. Mas, por exemplo, quem nasceu no berço evangélico vai dizer assim, não, mas eu nasci no berço evangélico, então eu entendo, eu compreendo. Não, porque às vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja, mas nós não tivemos ainda um encontro verdadeiro com Cristo, tá? Então, às vezes, quando nós realmente temos um encontro verdadeiro com Cristo, é naquele momento, é naquele instante que literalmente a nossa caminhada começa. E quando ela começa, vem as dificuldades. E a primeira dificuldade retratada aqui é justamente essa, do desânimo. Porque quando a gente olha para nós, para nossa natureza pecaminosa, o que acontece? Meu Deus do céu, eu não tenho jeito. Porque justamente aquilo, né? Quando a gente vai estudar a palavra nos mostra algo, fala assim, ó, né? Desculpem a palavra, tô lascada. Né? Literalmente é isso, a nossa compreensão. E aí bate o desânimo, fala, pronto, meu Deus do céu, essa vida de cristão não é pra mim, não. Eu não sou digna, né? Então é justamente isso. E ele vai, né, questionar. Então é a convicção do pecado. Você tem a convicção do pecado, você tem a convicção que você é pecador, mas sem o conhecimento da graça, que soluciona tudo. Vocês conseguiram compreender? Então esse aí é o pântano do desânimo, o pântano lamaceiro, é o início da caminhada cristã, que todos nós vamos se deparar, da dúvida, né? E o auxílio, ele vem justamente o quê? Representando o Espírito Santo de Deus, que orienta na palavra. Isso é muito lindo, né? Salmos 40 e o verso 2 vai dizer isso. O auxílio, o auxílio bem presente na hora da angústia, né? Quem não gosta desses salmos, né? Todos nós sabemos de cor salteado. Então, é justamente isso. Eu coloquei até aqui, ó, se forma quando analisamos as verdades da lei sem entender o evangelho, sem entender a graça. Então bate justamente isso, o desânimo. Nossa, eu não sou merecedor, não sou digna, isso não é pra mim. E existem as pedras no pântano, mas muitas das vezes nós não conseguimos enxergar por conta do quê? Do nosso desespero, da nossa ansiedade, né, da nossa frustração em ver o nosso pecado e não compreender o evangelho, não compreender a graça. E aí nós não conseguimos ver, nós vamos, né, nos afundando cada vez mais, até que a nossa alma, ela grita, né, por socorro, ela grita por auxílio, e Deus, né, como já foi colocado, né, Salmo 51 vai dizer, Deus não rejeita um coração quebrantado, e justamente isso, o Espírito Santo de Deus, ele vem ao nosso auxílio, né, nos socorre.
Por isso que é importante, na nossa trajetória cristã, nós estarmos o quê? Às vezes, eu já tive, né, nós pastoreamos há 12 anos, congregações, desde São Paulo, nós pastoreamos, e por onde eu passo, vira e mexe, tem essa questão, mas por que eu tenho que congregar? Mas eu adoro a Deus em casa, mas eu sirvo ao Senhor em casa, mas eu oro em casa, mas eu escuto a palavra em casa. Sim, hoje, graças a Deus, nós temos a internet, que é muito bom, mas nós precisamos de sacrifício, nós somos o sacrifício vivo. De que forma eu vou estar sacrificando? Se eu apenas ligar o meu celular, colocar uma mensagem lá e ir escutando, eu vou ser edificada? Posso até ser edificada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Posso ser, sim, mas de que forma? E cadê o sacrifício? Não tem mais sacrifício? Eu sou o sacrifício vivo. No tempo do Antigo Testamento, nós teríamos que levar um boi, um bezerro, um passarinho, né, para ser sacrificado, farinha, para oferecer a sacrifício ao Senhor. E os nossos pecados serem perdoados, né, naquela época do derramamento do sangue. Mas e aí hoje? Não, eu vou servir em casa, eu oro em casa. Não, tá tudo certo, tá tudo bom. E como que nossa fé vai ser edificada? Como que nós vamos ter comunhão com o próximo? Eu vou ter comunhão em casa com os meus familiares, aí é fácil, né? Mas a palavra de Deus vai dizer que não, nós precisamos sim de comunhão, um ajudando o outro, sempre, isso é importante. Amém? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos para o próximo ponto aqui. Porque nem todos compreendem o chamado. Quem aí quer comentar? Porque aí nós estamos vendo, aí nós estamos falando no montante, né? Quem aí não compreendeu o chamado? A esposa, os filhos, né? Apesar dos filhos talvez nem compreenderem 100%, mas os vizinhos, que é obstinado, vacilante, eles não compreenderam a palavra, foi demais para a cabecinha deles. Quem aí quer comentar? Eu acho que eu até coloquei essa questão aí para vocês, né? Quem fez a atividade aí e quiser responder, até uma forma de incentivo aí. Coloquei aqui para vocês. Porque nem todos compreendem o chamado de Deus. É por nós? Pode falar, irmã Carol. Eles estão muito acostumados com conforto. Eu entendi isso. Eles não querem sair do conforto, não querem sacrificar até chegar na porta estreita para lá, né, despejar o fardo. Eles estão muito acostumados com aquilo que eles vivem. Aquele mundão para eles tá bom, conforto. Eles não querem, tipo assim, se aventurar nisso. Porque vai ter sofrimento, vai ter dor, né? Porque é que um dos que encontra com ele fala, mas esse caminho aí tem muito sofrimento, tem muita dor, vamos por esse outro caminho aqui, que é mais fácil, ali você vai se livrar do seu fardo muito mais rápido. Então eu entendo que é porque eles estavam muito acostumados com aquilo, com o conforto. Exatamente. Queriam buscar algo mais. Exatamente, que foi até o que a irmã Jennifer aí comentou, né? Deixou explícito aí para nós. Abrir mão. E a palavra do Senhor vai dizer: quem não deixar não é digno, né? Então, né, tem que tomar a cruz e seguir a Jesus. Mas nós precisamos deixar algo, nós precisamos abrir mão de algo. E também um outro ponto, porque nem todos compreendem o chamado de Deus. Porque para nós compreendermos esse chamado, não é pela razão humana. Eu não sei quem foi que falou aí, né, que comentou essa questão, que leu até, acho que foi a irmã Rosane. Não é pela nossa razão humana, nós não vamos conseguir, é coisa maluca, é de maluco, digamos assim. Nós só vamos compreender através da fé, somente através da fé. E eu coloquei lá no grupo para vocês, quem lembra a referência lá de Romanos 10? Romanos 10 e 17. De que forma que nós vamos ter fé? Quem responde aí? Não precisa falar todas ao mesmo tempo. Romanos 10 e 17. Tem a resposta. Porque para compreender o chamado de Deus, não é pela nossa razão humana. Porque pela nossa razão humana é tudo doido, é maluco, é pirado, tá deixando, né, o seu conforto, tá deixando para poder... Não entende. Pela razão humana é ilógico. Mas somente pela fé. E de que forma que nós vamos ter essa fé? De que forma que cristão ele teve essa fé? Ele estava lendo um livro. Para ele ter essa fé, ele estava lendo um livro. Um livro que talvez, né, não cita, mas vacilante e obstinado não entendia. Pode falar, irmã Gabi. Ele visualiza isso pela palavra do Senhor, pelo Evangelho, né? Acaba que eu ouvi no Evangelho. Exatamente. Ou ouvir o quê? Ouvir uma música,
Ouvir o quê? Ouvir uma piada, fofoca da irmã na igreja. É isso? A irmã Estela colocou aí no chat, o ouvir pela palavra. E a palavra o quê? De Deus. Então, por isso que é importante, né? O que nós estamos fazendo aqui é justamente isso, é se aproximando da palavra. Através da leitura de um clássico, de um livro, de uma literatura, nós estamos nos aproximando da palavra de Deus, né? E como eu falei com vocês, o objetivo é o quê? Nós vamos ler esses meses, né? Essas semanas, O Peregrino. Após nós terminarmos a leitura desse livro, nós vamos ler uma biografia, que o Heróis da Fé, que ele vai trazer várias biografias de homens e mulheres cristãs, e depois um livro da Bíblia. E aí, permitindo o Senhor, se tudo fluir, se tudo der certo, nós vamos fazendo assim. Então nós vamos ler um livro aleatório, cristão, né, um livro que eu já tenha lido, ou que alguma irmã já tenha lido, e que foi bênção. Então nós vamos ler um livro cristão, nós vamos ler um livro de biografia de algum cristão, e nós vamos ler um livro da Bíblia. Então esse é o foco, porque nós precisamos nos alimentar a nossa fé de que forma? Através da palavra de Deus. Então essa é a forma. Então nem todos compreendem o chamado de Deus, porque não dá para compreender através da nossa razão humana, somente pela fé. Amém? Então vamos para o próximo aqui, que o tempo não espera. Nós já falamos aí, né? Então, que tipo de terreno o peregrino ele enfrenta, ou a sua primeira dificuldade? Quem mais quer? Nós falamos bastante aqui, né, do pântano, mas alguém mais quer deixar mais alguma observação? Como a irmã Verônica, a irmã Carol, a irmã Jennifer aí colocou aí as pontuações das impressões que elas tiveram na leitura. Mais alguma irmã? Então vamos encerrar essa parte, né, do capítulo que fala e vamos aí adentrar para o capítulo 4, que é o sábio segundo o mundo. Antes disso aí vai falar, né, quem o ajuda a sair da dificuldade, que já foi falado, né, o auxílio, né, o socorro bem presente na hora da angústia, né, que o salmista ele vai dizer. Aí nós adentramos aí agora na parte do capítulo 4, quem engana cristão e o convence a mudar de caminho. Então eu queria ouvir de vocês aí as impressões de vocês na leitura desse capítulo 4, referente aí do sábio segundo o mundo. Quem quiser pode ligar o microfone aí e falar. Qual a impressão que vocês tiveram, né, no sentido espiritual, no sentido aí na vida de vocês, no sentido da própria leitura em si. Qual as impressões que vocês tiveram na leitura desse capítulo? O que o sábio segundo o mundo ele faz então? Ele cristão está na sua trajetória, né? Após sair ali do pântano do desânimo, e não demora muito, ele tem um encontro ali no seu caminho com um homem aparentemente bem, né? Vou voltar aqui os slides que eu até fiz aqui a imagem, ó. Tá vendo essa primeira imagem aqui? Um homem bem vestido, né? Uma postura, digamos assim, séria, que transmitia confiança. Mas que não era bem isso, né? Então, qual foi o papel aí do sábio segundo o mundo? Eu vou ler aqui para vocês, então, as minhas anotações, e aí conforme vocês quiserem aí também ir participando, comentando, tá bom? Então, sábio segundo o mundo, ele vem com uma proposta para cristão. Qual era o que estava incomodando o cristão? O que era? Não era o fardo pesado? Ele não queria a todo custo se livrar, por isso que ele tomou, né, essa trajetória aí, com a ajuda de evangelista, né, orientando, ele tomou essa trajetória nesse caminho, à procura de se livrar do seu fardo, certo? Então, quando ele está ali na caminhada, então ele encontra esse homem, sábio segundo o mundo, que ele faz uma proposta. A proposta do sábio é que cristão vá até a aldeia moralidade e procure o Senhor legalidade para se aliviar do fardo, sem arrependimento e sem a cruz de Cristo. Vocês prestaram atenção? Então ele mostra uma forma sutil, com palavras muito sutis, muito assim encorajadoras, né? Tentando convencer cristão de que tem um meio, né? Digamos assim, um atalho. Tem um atalho
pelo qual o cristão ele vai conseguir se livrar daquele fardo, né? Então ele vai trazer o quê? Conselhos aparentemente bons, mas que não leva à salvação, certo? Então conselhos que parecem bons, mas afastam da cruz. É uma fé baseada em autoestima, né? Trazendo para os dias de hoje, né? Vocês com certeza vão identificar, né? Quem que é esse sábio segundo o mundo nos dias de hoje. São aquelas discussões, aquele discurso motivacional. Vai, você consegue, né? Você pode tudo. Nós podemos sim, tudo em Cristo Jesus. Mas aí esquece do tal do Cristo, tá? Eles esquecem de complementar a frase. Eles falam, vocês podem tudo. Mas esquece de falar que nós podemos tudo em Cristo Jesus, né? Então aí eles falam assim, não, o cristão não pode sofrer. Você está sofrendo com esse carro que vive quebrando, mas onde se viu? Cristo, você deve estar em pecado. Não existe isso, né? O cristão, Cristo, ele veio para nos dar vida, e ainda usa até a própria palavra de Deus, e vida com abundância, e aí começa a jogar um discurso o quê? Uma discussão o quê? Motivacional, uma fé baseada em autoestima. Então você tem que estar sempre muito bom, se você tá para baixo, alguma coisa tá errada. Então uma mensagem de seja a sua melhor versão, né? Sem um novo nascimento. Então você pode ver que é um discurso e não apresenta Cristo. Ele procura meios, né, aparentemente, né, bíblicos, digamos assim, mas ele exclui completamente Cristo, né? Ele oferece regras, comportamento correto, né, legalidade, moralidade, as próprias palavras já nos dizem isso, né, aparência de piedade, aparência de cristão, o cabelão comprido, né, a saia abaixo do joelho, aquelas benditos comportamentos, né, impondo esses comportamentos como se isso fosse o suficiente para nossa salvação, tá bom? Não que, pelo amor de Deus, irmãs, né, eu não estou dizendo aqui que agora podemos todo mundo andar de mini saia e mostrando o bumbum, não, misericórdia, né? Quem é cristão, ele sabe como se veste, como se vestir, com decência e pudor, misericórdia. Mas o discurso desse sábio segundo o mundo, ele inverte um pouquinho as coisas, ele traz coisas importantes, mas sem apresentar Cristo, como se apenas as regras e o comportamento fosse necessário, somente isso é o suficiente, mas nós sabemos que não é, né? Isso gera o quê? Frustração, culpa, exaustão. Poxa, eu não consigo ser assim, né? Então aí nos gera isso. E aí nós acabamos o quê? Desanimando na trajetória. É interessante que na caminhada aí, quando o cristão ele muda, né? Porque ele é convencido por sábio segundo o mundo, quando ele muda a trajetória, o trajeto, o que acontece? Ele se vê diante do monte da moralidade e ele fica em desespero. Meu Deus, eu vou morrer, eu não consigo, né? Ele entra em desespero. E aí o evangelista chega justamente nesse momento, né? Trazendo o auxílio, trazendo a correção. É muito interessante isso que eu falei no início. O papel do evangelista é isso também, não é passar a mãozinha na cabeça, não, vamos passar a mão na cabeça, não, pecou, confessa só para Deus, né? E a gente conhece que a palavra de Deus fala, né? Para confessar uns aos outros, e quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então, só que hoje em dia não, eu pequei, eu me resolvo, eu peço perdão para Deus, tá tudo certo, não tem mais a tal da confissão. Cadê essa parte, né? Eles pulam isso. Então, nós vamos ver aí que ele vai entrar em desespero, e aí o evangelista vem com esse papel de trazendo o quê? Confrontando ele dos seus erros. Deixa eu ver aqui que eu até trouxe eu até escrevi aqui, ele tem até um versículo, anotem aí, irmãos, para vocês lerem depois, que eu anotei, Provérbios 27:5. O papel pastoral que o evangelista tem aqui é muito, muito sério. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para ler com vocês. É muito sério, é muito importante, principalmente para todos nós, para nós identificarmos, porque hoje todos nós somos pastoreados, né? Será que nós estamos sendo pastoreados realmente pelo verdadeiro ministro do evangelho, pelo verdadeiro evangelista? Então nós precisamos estar atentas, né, observando isso. Então Provérbios 27:5, uma repreensão franca vale mais que o amor escondido. Então é muito importante esse papel do evangelista de trazer o que? A repreensão à vida do cristão. Ele não ignora, o evangelista não ignora o desvio do cristão. Vamos fazer vista grossa, né? O dízimo dele é tão bom.
Se a gente confrontar ele vai sair fora, ele vai parar de abençoar. Não, então ele não ignora o desvio, ele não relativiza o erro, ele não suaviza a verdade, ele fala a verdade, né? Mesmo que doa, ele está ali confrontando, e ele confronta com amor e firmeza. E tem um ditado, meu esposo ele gosta de dizer, eu acho que as irmãs aí da Bom Pastor vão lembrar, como que é? Que pé de galinha não mata pinto, é verdade? É isso mesmo, meninas? O meu esposo sempre fala isso, né? Cadê o Mani? Tá certo, Mani? É onde tá certo, né? É isso aí. Então, às vezes a gente acha assim, que se a gente repreender, a gente vai perder, que vai morrer. Não, mas de forma alguma. Quem aqui é mãe sabe. Nós corrigimos não por não amar, por amor demais. A gente corrige os nossos filhos. Então é muito importante essa visão aí, essa parte do livro que a gente vê que cristão ele se desvia com o foco de pegar um atalho, tentando, né, se livrar do seu fardo, né, através das palavras. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos ser enganadas, tá bom? Com essa aparência, né? Sabe, segundo o mundo, ele tem uma aparência de espiritualidade, uma aparência de uma pessoa boa, mas sem intimidade com Deus. A pessoa que prega que apenas ser bom é suficiente, e não existe isso. A gente já até leu, né, disso, da questão das boas ações lá em Isaías, e não existe isso. Nós sabemos que é somente através de Cristo. Mas alguém quer comentar alguma coisa referente a Sábio segundo o mundo? Amém? Até aqui? Então vamos continuar. O que representa a porta estreita? Alguém aí ligou o microfone? Quer comentar? Pode falar. Pode falar, irmão. Alguém ia falar? Irmãs, ó, eu achei aqui mais algumas anotações que eu marquei. Que dessa parte do posicionamento do evangelista. Irmã Rosane, quer falar? Pode falar. A porta estreita é a sua decisão de seguir o caminho da verdade e expandir o seu conhecimento no caminho da salvação, tendo Cristo como teu principal alvo, né? Exatamente. Então, quando você toma a decisão de seguir esse caminho, você está diversas e inúmeras tentativas de fazer você desistir. Mas se você tiver ali separada na lama e você tiver a vontade verdadeira de buscar e a paciência de aprender e contar com a misericórdia de Deus e a benevolência do Espírito Santo do seu lado te orientando, você consegue chegar na porta estreita, bater e a porta abrir. Exatamente, é isso mesmo. O seu conhecimento da palavra é o que vai te levar a conseguir trilhar esse caminho estreito, porque o caminho da salvação, o caminho que leva à salvação, ele é estreito, é uma porta. E são poucos que se aventuram para seguir ele, né? Porque na verdade nós vamos ter uma eterna luta enquanto estivermos nesse mundo. Muito impor a carne do bem contra o mal. E o mal vai estar presente. A gente vai ter que lutar contra ele até o fim. Constantemente, é uma luta, é uma guerra, né? O seu conhecimento se torna tênue em vista da sabedoria mundana. E vai ter de todo jeito. Se vocês pararem para pensar, entende de falsas doutrinas, de falsas, como eu vou dizer, falsos dogmas
plataformas falando de prosperidade, você tem um direito à prosperidade. Você tem o direito à prosperidade, porque como que você vai passar dessa porta? Porque eu olho não tem teste não, vou ser sincera com vocês, eu olho muito. E o que eu vejo de cristãos falando que você lança isso, lança aquilo, que a internet chegou. Não, a internet é um meio de comunicação que está sendo usada erradamente para poder fazer a que nós temos de Jesus. A internet é um caminho fértil para a gente encontrar o sábio segundo o mundo. O nosso primordial, o nosso contrato primordial está sendo abafado, desmanchado na internet. É uma teologia de prosperidade, é uma teologia que somos Deus, nós somos igual a Deus. Isso não é verdade. Não. Nós estamos correndo para ser parecidos com o Filho de Deus. Exatamente. E a gente está vendo essa pregação chegando assim, principalmente jovens que são menos experientes, e são mais fáceis de ser, vamos falar, acompanhados por essa ideologia. Não é teologia, gente, é ideologia, tá? Sim, ser enganados. Que essa ideologia de obras sem fé, obras, então, não é. Se você tiver obras e não tiver fé, sua obra é em vão. Se você tiver fé e não tiver obra, a sua fé é em vão. Jesus deu esmola, Jesus pregou, Jesus ensinou que você tem que ter fé e tem que buscar a sua salvação. Sim, é muito importante isso que a irmã está colocando. Essa questão de ser enganado, né? Como que eu vou te falar? A nossa conversão e o nosso batismo é o primeiro passo. Sim. É o primeiro passo. Porque se você se converter e não permanecer, não começar a alinhar, engatinho, depois você não vai. Exatamente. E é muito interessante esse ponto que a irmã colocou de sermos enganados, porque é justamente isso, né? O papel do sábio segundo o mundo é a enganação. Ele engana e ele muda, né, o trajeto dele. E a irmã falando disso me fez lembrar uma vez. Então o que nós precisamos é estar baseado na palavra, na escritura, nas verdades da Bíblia. Salmo 105 vai dizer, né? Luz para o caminho é o quê? Qual é a nossa luz para o nosso caminho? É a palavra. Então nós precisamos da palavra de Deus para iluminar o nosso caminho. Porque se agora todo mundo aí desligar a luz da casa de vocês, vocês vão encontrar alguma coisa de frente com vocês? A porta, talvez, se tiver aquele breu total, a gente não encontra. Então a mesma coisa, igual a irmã tá comentando aqui, tá posicionando. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. E a irmã comentando isso, me veio à mente a questão do ser enganado, né? Até voltando um pouquinho aqui, falando do sábio segundo o mundo, porque cristão, ele foi enganado. Uma vez eu fui ao mercado e eu fui pagar a conta, paguei com uma nota de 100. E eu não sei se vocês já observaram que eles têm mania de mexer com a nota. Vocês já viram isso? De fazer, né, de passar a mãozinha lá na nota. E aí eu curiosa, né, porque eu sou um pouquinho assim, eu fiz uma pergunta pro menino, falei assim, mas por que vocês passam a mão na nota? Ah, porque a gente sabe identificar, a gente identifica a nota falsa. Aí eu falei, sério? Eu quero saber, né? Me explica, né? Como que você sabe que a nota é falsa? Não, sabe como que a gente sabe que a nota é falsa? Porque a gente tá tão habituado com a nota verdadeira que quando o falso chega, a gente pega. Então não é porque eles sabiam como que a nota falsa se comportava, não. Porque eles conheciam a verdadeira e através deles conhecer a verdadeira e lidar com a verdadeira ali no dia a dia, quando chegava a falsa,
rapidinho eles pegavam. Então, isso trazendo para a nossa vida espiritual é muito sério, é muito importante, porque se nós não conhecemos as verdades através da palavra de Deus, que é a luz para o nosso caminho, se nós não conhecemos essa verdade, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ser enganados, porque se a gente não conhece o verdadeiro, quando chegar a nota falsa, nós, uma notinha de 100, que maravilha, olha que bênção, fulano de tal me deu, ou eu encontrei no caminho, ou encontrei na rua, uma nota de R$100. Que bem, quando você vai lá no mercado pagar, você passa carão, porque, minha filha, não dá pra você pagar com o mercado não, porque essa nota é falsa, já pensou? Mas como que é falsa? Como que você sabe identificar? Não, porque eu conheço o verdadeiro. E é muito interessante porque a irmã falando isso, me veio à mente aquela passagem de Mateus 4, quando Jesus ele está no deserto. E ele é confrontado por Satanás. E quando Satanás ele vai confrontar Jesus, ele vai usar a própria palavra de Deus. Não, leva Jesus ao alto do cume do monte e se joga aqui. Porque a palavra diz que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, né? E vão te guardar. Aí Jesus vai responder, mas a palavra também diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Então quando a gente conhece, olha só, Satanás ele sabe, irmão. Você acha que ele vai te enganar com alguma coisa que você não conhece? Ele vai usar justamente o que é a palavra. Só que quando a gente conhece a fundo, né? Não é conhecer superficialmente. Eu conheço superficialmente. Superficialmente a capa da minha Bíblia, ela é roxa. Eu conheço ela superficialmente. Ela tem um espiral. Então eu conheço a minha Bíblia superficialmente. Ela é capa dura. Eu conheço superficialmente. Mas quando eu conheço internamente, não tem como o inimigo, né? A irmã Janete colocou aqui. E o falso é bem parecido com o verdadeiro, exatamente. Então, para identificar, tem que ter o quê? Uma sensibilidade ali, vocês têm que prestar atenção. Então, que fique como aprendizado, né, para nós, porque o sábio segundo mundo tá cheio. E a internet, como a irmã falou aí, aonde a gente vai mais encontrar são essas pessoas com essa aparência de cristão, essa aparência de piedade. Nossa, essa aparência de piedade, de espiritualidade. Nossa, meu Deus, que pessoa maravilhosa. Eu preciso aprender com essa pessoa. Eu preciso ouvir mais esse pregador, né? Eu preciso abençoar esse pregador porque ele é uma bênção, né? E aí se deixar, arranca até nossas roupas íntimas, leva junto, porque a gente vai sendo levado por aquela conversação, igual o cristão caiu aí na conversa de sábio segundo mundo. E às vezes as pressões, né, eu coloquei aqui as pressões, as dores, as sobrecargas, podem nos fazer querer buscar caminhos curtos, porque nós estamos pressionados, nós queremos nos livrar logo, mas não é a solução. Só Jesus pode nos ajudar, né? Mateus 11:28, vinde a mim aquele que está cansado e sobrecarregado, eu vos darei descanso. Então, que vozes eu tenho ouvido, né? Fica para nossa reflexão. Em que área eu me desviei? Eu tenho aceitado a correção amorosa? Então, que fique esse raciocínio, essa reflexão para nós, né? Nesse capítulo que é muito importante, né? A correção, ela restaura, ela redireciona e ela abre os olhos. Vocês viram aí, quem leu viu. Né? Cristão, ele xingou o evangelista, sai daqui, evangelista, que essa conversa, que eu só desviei o caminho, pra que uma palavra dessa, né? Uma palavra pesada dessa? Cristão faz isso? Não, muito pelo contrário. O evangelista abre os olhos de cristão com uma palavra confrontadora e redireciona o caminho. O evangelista mostra o caminho para ele e ele vai lá e se posiciona. E quando ele se posiciona, o que ele vai encontrar aí? A porta estreita. Então, o que representa a porta estreita? Cristo. Né? Como a irmã colocou, o caminho é estreito e a porta também. E Cristo é esse caminho. Ele mesmo vai dizer, né? Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ele é a porta estreita. Então, quem não entrar por ele, não terá vida. Então, Cristo é essa verdade, é esse caminho e essa vida que ele tem para nós. E a porta é estreita. Você já tentou passar por algo estreito, irmãs? É fácil não, é difícil. Vocês já pegaram a agulha e a linha, já tentou passar a linha pela agulha? Que negócio trabalhoso. Porque o negocinho ali é estreito, é trabalhoso, é difícil. Então, já a gente, né, refletindo nessa questão da agulha, aí já nos traz à mente que o negócio não é fácil, é dificultoso. Então vamos aqui que nós já estamos na hora já praticamente de nós encerrarmos. Então, o que aprendemos sobre graça e perdão? É a última pergunta aí. O que a gente aprende sobre graça e perdão
E também falando aí nos próximos capítulos, então aí vai o caminho estreito, né? A porta não é o fim, é o começo da jornada com entendimento. A conversão é o começo, o entendimento pleno da obra de Cristo, que vai vir na cruz. Mais para frente, semana que vem, quando nós iniciarmos a leitura do capítulo 7, nós vamos identificar aí, né? Então, após a entrada da porta, cristão é acolhido, é orientado por boa vontade, né? Ele é preparado para a caminhada, então ele recebe orientações, mas vocês viram lá na imagem que eu coloquei para vocês, né, anteriores, que tem os dardos inflamados. Então Satanás é uma batalha espiritual constante, irmãs, né? Nós buscarmos nos aproximarmos de Deus, nós adentrarmos a porta estreita, nós decidirmos buscar Cristo, né, no caminho estreito, é uma batalha espiritual constante. O inimigo não vai desistir, ele não vai parar, ele vai tentar nos parar, né? E como eu disse, ele não precisa dormir, ele não precisa pagar a conta, ele não precisa cozinhar, não precisa cuidar de filho. Então é 24 horas, digamos assim, ele trabalhando todo o tempo. Nós estamos aqui conversando, ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está os anjos do Senhor, mas ele está ao nosso derredor procurando uma brecha para poder nos atingir. Então, né, na imagem aí, eu quero voltar até a imagem aqui para vocês verem, porque muitas pessoas são visuais, né, aprendem vendo. Ó, na imagem aí a gente vai ver o que? Ele adentra a porta estreita, né? Cristo é a porta, né? A irmã Janete está colocando aí Cristo na porta, né? Estreita significa... Cadê que saiu aqui, irmã Janete? Ó, sua escrita. Então vocês estão vendo aí, né, na imagem o dado inflamado. Deixa eu voltar aqui para me ver aqui o comentário de vocês. Cristo na porta estreita significa disciplinas e renúncias, exatamente, é isso mesmo. Se nós não tivermos aí a sermos disciplinadas, né, e a obtermos o que? Renúncia na nossa vida, renúncia do prazer, renúncia das coisas terrenas, nós não vamos conseguir adentrar. E quando a gente adentra, não é só a porta que a porta é estreita, ufa, passei a porta, passei, já era. Não, o caminho é estreito também. Se não bastasse a porta ser estreita, o caminho é estreito também. Então a jornada continua no caminho estreito. E aí quando ele adentra essa porta, ele vai se deparar com boa vontade, que vai lhe acolher. E é bem interessante que ele vai bater mais de uma vez. E o meu livro aqui, ele vai trazer aquela passagem, né? Bater e perdir-se-vos-á. Então a insistência, muitas das vezes nós precisamos insistir. A salvação, a entrada pela porta estreita, Jesus, nós precisamos insistir. Não é uma caminhada fácil, nós precisamos insistir e persistir, né? O que é persistência? Ficar insistindo ali, né? Para nós conseguirmos alcançar o nosso objetivo, que é a finalização da jornada cristã nesse caminho estreito. Amém? Então vamos aqui, deixa eu passar aqui para frente. A última pergunta aí vai falar sobre o que aprendemos sobre graça e perdão. Por que perdão e graça? Porque nós vimos aí que ele alcançou o perdão, né, e a graça de Deus no erro dele aí, que foi o desvio dele. Então o desvio não é acabou tudo, pronto. E nós vamos ver isso aí, muito interessante, que no último capítulo que a gente leu, vocês viram que ele vai chegar, depois que ele entra na porta estreita, o que vai acontecer? Ele vai se deparar, a boa vontade vai orientar ele para ele seguir para uma casa. Que é a casa de quem? De intérprete. Quando ele chega na casa de intérprete, vai ter aí, se eu não me engano, ele vai ter 6 visualizações. O intérprete vai mostrar 6 coisas para ele e vai interpretar o significado espiritual daquelas visões, daquilo que o intérprete está mostrando para ele. E um dos aprendizados nada mais é do que isso. Quer ver? Deixa eu ver aqui qual que foi. Ele vai mostrar na primeira visão. Ele vai mostrar. O homem na sala de pedra. Isso, o homem, né? Um homem sério, retrata o verdadeiro ministro, né, do evangelho. O intérprete vai mostrar para ele. A segunda visão vai mostrar a casa empoeirada. Vocês viram, né? Mostra o que? A lei, mostra o pecado, mas só o evangelho que limpa, que é aquele momento onde a mulher borrifa a água. Nós vamos ver aí também, intérprete mostrando para ele. E no 3, na terceira visão aí que o intérprete mostra para ele, nós vamos ver o imediatismo que destrói e a paciência que herda, que são 2 meninos, né? Que é paixão e paciência.
Não sei como que aparece aí no livro de vocês, se é algum sinônimo. E é mais uma visão, mais um aprendizado para a vida espiritual de cristão. No 4, vai mostrar um lugar, o fogo. Achei muito lindo essa mostragem de intérprete. Algo pegando fogo, né? E alguém, que representa o diabo, jogando água nesse fogo. E esse fogo não apagava. E aí cristão não consegue entender como que aquele fogo não apagava. E a intérprete mostra para ele pela parte de trás, e aí ele tá vendo alguém jogando óleo constantemente naquele fogo, que representa, né, Jesus. O inimigo, ele tenta, mas Cristo nos sustenta, né? Ele tenta nos desanimar, ele tenta nos parar, ele tenta apagar o fogo que arde em nosso coração, mas Cristo, ele está constantemente ali, com o óleo da graça nos sustentando. Então é muito lindo, porque o que mostra, irmãs, nesse último capítulo que a gente leu, da presença de cristão. Por que é importante cristão na casa de intérprete? Intérprete significa isso aqui que nós estamos tendo, um discipulado, ensino da palavra. Porque cristão aqui, ele vai receber ensinamentos preciosos, orientações, ele vai receber discernimento através das visões que o intérprete vai mostrar ali do quadro, do menino, do senhor preso, né, na cadeia, do coração endurecido e resistente à graça divina. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a hora já não permite, mas o intérprete, ele faz o quê? Ele mostra a palavra explicada, é o Espírito Santo, né, nos revelando, a disciplina madura, a mentoria espiritual, a teologia aplicada à vida. Isso tudo é um intérprete. Por que isso é importante para a nossa vida? Porque nós precisamos ter raízes, senão nós vamos ser igual, quem lembra da parábola do semeador, né? Senão nós vamos ser igual a semente que foi jogada entre as pedras, né? Ela até brotou ali, mas não teve raiz, não teve a profundidade. Então quando vem as dificuldades, sem raiz, o que acontece? Né? Quem é do agro aí entende. As minhas irmãs, companheiras, entende bem disso. Sem raiz não tem estrutura. A primeira dificuldade, ela já esmorece. Então nós precisamos, é muito importante o conhecimento da palavra de Deus, que já foi falado aqui, né? A palavra de Deus é a luz para o nosso caminho, é a solidificação da nossa vida espiritual. E isso é muito importante. Mais alguma irmã quer deixar algum ponto aqui para nós encerrarmos? E aí nós falamos, né? Alguém quer citar o que aprendeu na leitura, que pode ser aplicado na sua vida cotidiana, no dia a dia? Podemos encerrar, então? Amém? Então, irmãos, o nosso próximo encontro, permitindo o Senhor, será no dia 17 de março, tá bom? Eu quero fazer aqui agora, vou tentar fazer a foto, o livrinho de vocês. Oi, irmã Zânia, quer falar? Vou pedir para todas vocês pegarem um livrinho, colocarem aqui na tela, vamos tirar uma foto. Quem puder, né, aparecer aí na imagem. Vou selecionar aqui para aparecer todas vocês. Pra gente, é muito importante a gente ter esse lembrete, né? Deixa eu colocar todas aqui para aparecer todas e eu vou pintar essa tela. Quem não tiver o livro, quiser pegar a Bíblia. Estamos todas, somos em 15. Olha, eu não esperava tudo isso de irmãs. Que alegria. Então todo mundo está segurando aí. Eu vou printar aqui. Deixa eu colocar para a tela inteira. Sorriso. Vamos lá, mais uma vez, sorriso. Aí, deu certo. Amém, irmãs? Irmã Janete, eu queria pedir para você encerrar com essa oração, para que o Senhor continue abençoando. Então, na próxima semana a gente inicia aí a leitura do capítulo 7, 7, 8 e 9. Então, até o final de sexta-feira eu ponho lá as questões também, na sexta-feira. Irmãs, então no dia 17 de março, permitindo o Senhor, é uma terça-feira, nós teremos mais um encontro antes da finalização, que será, se eu não me engano, no dia 30 de março, tá bom?
que aí a gente encerra a leitura do livro. Então no dia 17 de março a gente discute aí mais uns capítulos, mais ou menos neste estilo, tá bom? Então vocês viram aí como que vai funcionar, então fica mais fácil pro nosso próximo encontro. Aí vocês quiserem comentar em relação à aplicação no dia a dia, tá bom? Aquilo que Deus foi muito importante, né? A irmã Jennifer trouxe aí uma pontuação, a irmã Carol trouxe aí, a irmã Verônica trouxe pontuações que eu não tinha me atentado na minha leitura. Olha como é importante, né? Então aquilo que foi edificante na vida de vocês, e Deus não falou comigo, através da vida de vocês, daquilo que vocês foram pontuadas, o Senhor também falou comigo. E esse é o objetivo desse clube, né? Sermos edificadas para poder edificar, porque tem que ter um propósito, né? Não é só eu receber e reter para mim. Eu tenho que ser como Jesus disse à mulher samaritana, né? De mim tem que fluir a água da vida. Eu não posso ser um poço, né? E reter a água. Eu preciso fluir. Como um rio, né? Ele jorra. Então eu preciso ser esse rio e fonte de água viva para outras pessoas também serem abençoadas através da nossa vida. Porque o objetivo é a glorificação do nome do Senhor. Amém? Irmã Janete, pode orar. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, todo poder, agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade que nós temos concedido nesta noite de poder estarmos aqui reunidos no propósito, Senhor, de ouvir um pouco mais da Tua palavra, de aplicar sobre as nossas vidas, Senhor, aquilo que tem para nós conseguimos, Senhor, nesta noite aprender o quanto a caminhada contigo é difícil, mas que o Senhor a todo tempo está nos instruindo. Peço a bênção do Senhor sobre a vida de cada uma das irmãs que estão participando, aquelas que não pôde participar nesta noite, e que o Senhor continue nos ajudando a permanecer, ó Pai, a continuar, a ser perseverante e constante por todo dia do Senhor nas nossas vidas. Assim será bem. Jesus. Amém. Amém, irmãs. Deus abençoe a cada uma. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Que vocês tenham um bom descanso. Para a glória de Deus. Fiquem na paz. Um beijo.